que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Amém? Quem é pai e mãe aqui e tem filhos? Amém. Então, vocês têm uma herança que não é sua, é do Senhor. Amém? E que vocês receberam a incumbência de cuidar deles. Amém? E de instruí-los na verdade da palavra de Deus. Então, amados, sintam-se privilegiados por você estar fazendo algo que o Senhor designou a vocês, a cuidar dos filhos e da herança dele. Amém? E nós sabemos que, à medida que nós vamos passando de geração a geração, nossos filhos, eles vão aprender daquilo que eles aprenderam conosco. Amém? Eles vão fazer aquilo, eles vão reproduzir aquilo que eles aprenderam de você. Tem coisas, amados, que eu lembro e que ecoa até hoje na minha vida, que eu ouvi dos meus pais. Amém? Então, tem coisas que você vai fazer, você vai falar, você vai instruir, que vai ser guardado dentro deles. E sabe, amados, no primeiro momento pode ser que eles não venham a gostar, como a gente também não gostou. Ou eu estou sozinha nisso. Mas na hora certa eles vão agradecer a vocês. Amém? Então, não desista de fazer aquilo que você foi criado para fazer como pai e mãe. Amém? É melhor, como eu gosto de usar uma frase, é melhor desistir de desistir. Mas nunca de fazer aquilo que nós fomos designados a fazer. Amém? Porque existe, amados, uma graça para nos alcançar. Amém? Todos os dias. Todos os dias Deus derrama uma porção para que nós possamos usar e usufruir dessa graça. E serem os melhores pais que nossos filhos possam ter. Amém? Então, assim, tem coisas que eu vou dar o meu testemunho. Eu não gostava de acordar cedo. Mas minha mãe, ela era professora e ela acordava muito cedo e ela só saía para trabalhar depois que eu e minha irmã levantavam. Então, a gente tinha a obrigação de acordar antes das 7. Antes das 7, a gente já estava de pé. E eu ficava pensando, eu só estudo de tarde, por que eu não posso dormir mais um pouco? Mas sabe, amados, que essa disciplina, ela me socorreu quando eu fui morar sozinha em Campina Grande. Porque eu fui estudar de manhã. E eu precisava acordar às 5h30 da manhã. Porque de 6h15 eu tinha que estar na parada de ônibus. Porque meu ônibus passava de 6h20. E se eu perdesse esse ônibus, eu só ia pegar depois das 7. E aí eu já me atrasava para a aula. Então tem coisas, amados, que nós vamos ensinar aos nossos filhos e que no primeiro momento eles não vão gostar e você não pode desistir. Porque lá na frente eles vão precisar disso. Porque imagine se minha mãe tivesse desistido todas as vezes que eu reclamei, que eu murmurei, quando criança, quando adolescente. Quem tinha sofrido seria eu. Eu ouvi uma frase hoje de uma pessoa que ele disse que quando ele tinha completado 18 anos, ele disse assim, agora eu vou fazer 18 anos e eu vou para uma festa, porque eu já vou ter 18 anos. E a mãe dele disse assim, enquanto você estiver morando aqui, você só vai para algum lugar quando eu autorizar. Ele disse, não, mas eu já tenho 18 anos. Ele fez, sim, mas quem manda aqui sou eu. Você com 18, com 30, mas morando aqui, quem manda sou eu. E sabe, amados, ele disse que ficou chateado, ficou uma semana sem falar com a mãe dele. Aí ele disse que
depois voltou a falar com a mãe dele e ele disse que a mãe dele continuou sem falar com ele. Aí passou os dias. Ele disse, mãe, por que você não está falando comigo? Ele disse, porque foi você que não quis falar comigo. Se a senhora não me ama, eu disse, amo. Mas se a senhora não falar comigo, eu vou deixar de te amar. Esse problema seu. Sabe por quê? Porque amar é uma escolha. E se você escolher não me amar, você vai ter o resultado disso, da sua escolha. Mas eu como mãe, você me amando, eu como mãe sua, você me amando ou não, eu vou sempre te amar. Porque eu escolhi amar você. E sabe, amados, nós como pais, nunca vamos deixar de amar os nossos filhos. Mesmo que eles venham a fazer aquilo que a gente não venha gostar, não se agrade, que não seja aquilo que é a vontade de Deus para a vida deles. Mas, amados, independente das escolhas de nossos filhos, nós não podemos desistir deles. Amém? Nós precisamos ser perseverantes. Perseverantes em orar por eles, em pagar um preço por eles, em estar, na hora que você perceber no seu espírito, falar a palavra certa. Amém? Porque não adianta, amados, você falar a palavra na hora errada, porque aquilo ali não vai cair no coração dele. Você precisa entender o tempo certo, porque no tempo certo vai cair e vai dar fruto. Amém? Então, nós estamos aqui hoje para aprender que nós não podemos desistir da nossa família por aquilo que nós estamos vendo, mas permanecer firmes. Amém? Porque o Senhor nos deu eles para cuidar, porque eles são a herança do Senhor. Aleluia. Aleluia. E sabe, amados, uma vez eu disse para o meu pai, né? Por que o senhor implica tanto com essa amiga que eu tenho? E ele disse assim, Vitória, existe um ditado que diz assim, me diga com quem anda, que eu direi quem tu és. Por mais que você não venha fazer aquilo que sua amiga faz, mas as pessoas, por você andar com ela, vai achar que você faz exatamente aquilo que ela faz. Então, eu prefiro que você tenha boas amizades e as pessoas falem bem de você do que você está sendo mal vista por outros. Sabe, amado, naquele momento eu fiquei chateada. Eu não gostei, eu chorei. Mas meu pai nunca desistiu de falar isso, até que eu acordei e realmente eu enxerguei aquilo que ele estava vendo. Foi, na época, livramento para a minha vida. Mas, infelizmente, nessa geração de hoje, a gente tem visto os pais desistindo muito rápido dos filhos. Porque os pais estão tendo medo do que os filhos vão dizer, do que os filhos vão não querer fazer ou ficar chateado simplesmente porque o pai disse um não, porque o pai disse, não é bom que você esteja andando com essa pessoa ou que você vá para esse lugar. E aí os pais desistem e deixam a pessoa fazer o que ela quer. Mas, amados, o mundo está aí exatamente para isso, para engolir os nossos filhos. E até mesmo nos engolir se a gente, assim, desistir das coisas do Senhor. E a vontade de Deus, amados, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que os nossos filhos estejam andando no caminho correto. Ouvindo a palavra, aprendendo mais dele, tendo sabedoria para fazer todas as coisas. Amém? Porque, amados, quantas pessoas a gente vê que se desviaram e sofreram
E depois, quando elas vieram para o Senhor, elas reconheceram quanto tempo eu passei sofrendo coisas onde eu poderia ter evitado. Uma mãe e um pai, ele sempre vai ver aquilo que nós, como filhos, não estamos enxergando. Então, é nossa obrigação apontar para eles. Amém? Eles gostando ou não. A gente só precisa se agarrar à sabedoria que Deus nos dá. Ah, Vitória, mas eu não tenho um jeito de falar. A Bíblia diz, se você precisa de sabedoria, peça que eu vos dou. E dou em abundância. Amém? Então não tem desculpa, amados, para nós sermos uma bênção para a nossa casa. Amém? Porque os nossos filhos, eles vão reproduzir aquilo que nós somos para eles. E para que eles sejam melhores que nós precisamos ser aquilo que Deus espera que nós sejamos para eles hoje. Amém? Aleluia. Abram lá em Salmo. Lá no Salmo 127, vamos ler, para não ficar só eu falando, né? Aleluia. Lá no versículo 3, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aleluia. Sabe, amados, nossos filhos, eles serão guardados. Amém? Na nossa aljava. Para no dia certo, você não prender eles como âncora, mas você pegar aquela flecha e lançar. E eles correr a carreira deles. Amém? Esse é o propósito, amado. E a Bíblia diz que eles não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos. No significado no grego, quando fala não serão envergonhados. Não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. A porta se refere à porta que ficava na cidade onde eram tratados os assuntos públicos. Amém? Porque naquela época, as cidades, elas em volta tinham os muros e tinham os portões que fechavam. Amém? Então, quando tinha inimigos, eles chegavam à porta e iria uma pessoa responsável para guerrear contra eles. Né? Então, esses eram tratados de assuntos públicos e onde se reuniam os juízes para resolver as questões. E o que é que isso quer dizer? Que vocês não serão envergonhados quando enfrentarem seus inimigos. Amém? Então, amados, não tenha medo de guardar e cuidar das flechas que o Senhor deixou como herança na mão de vocês. Porque no tempo de Deus e no tempo certo, eles vão ser lançados pelo Senhor. E eles não vão ser vergonha para vocês. Amém? Mesmo que o inimigo possa tentar contra eles. Eles vão estar tão forjados que eles vão dizer não, que eles vão estar firmes no Senhor para fugir do diabo. Amém? Aleluia. Vou beber um pouquinho de água aqui. Aleluia.
essas instruções, amados, que o Senhor nos dá é para moldar o caráter dos nossos filhos. Amém? E eles seriam uma bênção aonde eles forem. Os meus filhos, eles até hoje têm coisas que eles não gostam. Eles não gostam de ouvir, eles não gostam de fazer. Mas depois eles chegam para mim e dizem: mãe, obrigado, porque a senhora falou isso, me instruiu. Sabe por quê, amados? Porque a palavra está lá. O Espírito Santo está lá. E o próprio Espírito, ele vai tratar com os nossos filhos. Amém? Você não vai precisar estar o tempo todo no ouvido dele. Porque quem vai convencer é o Senhor. Aleluia. Mas entender a hora certa de todas as coisas. Aleluia. Porque a vontade, amados, do diabo é roubar dos nossos filhos e até mesmo de nós aquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração. Mas se nós, amados, ficarmos firmes no Senhor, Ele vai correr. Amém? Aleluia. Pai e mãe é dádiva de Deus, nos instruindo no caminho para não errar. Amém? Você sabe aquilo que na sua família foi bênção para você, ser uma bênção hoje. Amém? E seus filhos vão saber também. Aquilo que hoje está sendo bênção para eles, mesmo sem eles perceber. Eles vão saber e eles vão agradecer a você um dia. Amém? Porque o mundo, amados, ele vem só para roubar aquilo que o Senhor traz para eles como instruções. O mundo, ele vem só para roubar aquilo que nós trazemos para eles como instruções. Mas o nosso Deus é maior do que o que está no mundo. Amém? O nosso Deus, ele é maior do que o diabo, amados. E as influências que ele tem sobre lugares, pessoas. E se os nossos filhos estão no caminho, amados, eles estão sendo guardados dessas coisas. Nós só precisamos estar vigilante. Amém? Porque o diabo, ele está ao derredor procurando uma brecha para tragar. Amém? Mas diga assim: eu sou pai e mãe vigilantes. Aleluia. Abram lá em Provérbios 23. No versículo 13. No versículo 13 diz assim: não retires da criança a disciplina, pois a fustigares com a vara não morrerá. Fustigares aqui é disciplinar, amém? É corrigir. Quando a gente vai para o dicionário Strong, que é o dicionário grego, diz disciplinar, bater, dar palmadas. Mas, no versículo 14 diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Eu sei, amados, que tem muitas pessoas que não concordam em disciplinar os filhos dando uma palmada. Mas a gente precisa entender, amado, que aquilo que veio como instrução do Senhor, existe um poder. E que a gente não pode dar um jeitinho, amém? Para querer fazer diferente do que a palavra de Deus diz.
Sabe, amados, eu tenho certeza que você levou umas palmadas quando criança. Deixou você frustrado? Ou fez você um homem ou uma mulher de caráter? Amém? Então a mesma coisa é com seu filho, amado. Não tenha medo de, no momento oportuno, você dar umas palmadas nele. Você não pode, é passar do limite, amém? Porque existe, amados, poder nas instruções que o Senhor nos dá. Sabe, o meu filho, quando era criança, quando eu dizia assim, Samuel, se você não parar, você vai ser disciplinado. Ele já botava a mão no bumbum. Porque ele sabia o que era ser disciplinado. Mas hoje, ele chega para mim e diz, mãe, tem coisas que eu não fiz, porque eu sabia que eu ia ser disciplinado. Obrigado, porque a senhora nunca negou uma palmada para mim. Amém? E sabe, amados, quando ele falou isso para mim, certa vez, eu lembrei de algo. Que quando eu acho que eu deveria ter uns 17, 18 anos, e uma amiga minha falou assim para mim, Vitória, vamos para a vaquejada? Aí eu disse, é louca, meu pai me bate. Ela, não, a gente vai dormir, eu vou dormir na sua casa e a gente sai escondido. Eu concordei, mas depois eu voltei atrás, porque eu sabia, amados, que se eu fizesse aquilo, eu ia levar uma surra, não era pequena, não. Era uma surra grande, como a gente fala aqui no Nordeste. E eu depois, no outro dia, cheguei para ela e eu disse, olha, não vou fazer isso, porque eu sei no que vai dar. O meu pai, os irmãos do meu pai gostam de vaquejada e sempre vão com a família. E quando eles querem me levar, eles falam com o meu pai. Então, eu prefiro pedir a eles para me levar do que fazer isso. Mas porque ela sabia que o pai e a mãe dela não iam deixar, ela queria uma forma de ir. E aí, amados, eu não fiz aquilo. Por quê? Porque eu sabia quem meu pai e minha mãe eram. Amém? Então, assim, meu pai e minha mãe, meu pai nunca me bateu demais, mas ele acho que me bateu 3 vezes. Mas as 3 vezes eu entendi que ou eu obedecia, ou eu ia sofrer o dano. E eu preferi obedecer. Então, assim, amados, tem coisas que os nossos filhos, quando criança, eles vão ser, o caráter ser forjado quando você for firme em determinadas coisas. Não é você dizendo, filho, mas por quê? Não, tá bom, eu vou fazer o que você quer. Não, amados, o caráter deles não vão ser forjado assim. Fazendo tudo o que eles querem. Muitas vezes, e na maioria das vezes, vai ser um não que vai forjar o caráter deles. Amém? Vai ser uma palmada na hora que precisar. Porque nem sempre é preciso, mas existem situações e situações. Amém? Eu sei que essas coisas não é bom falar hoje, nessa era de internet, na igreja. Porque tudo as pessoas criam uma forma de fazer você pagar um processo. Mas, amada, a palavra de Deus não mente. E ela se renova a cada dia. Amém? E se ela se renova a cada dia, amados, é porque existe poder para alcançar nossas vidas. Na nossa família e na nossa casa. Amém? Porque não adianta, amados, você ser uma pessoa bem-sucedida nas finanças ou um ministro bem-sucedido e a sua casa não está bem. Amém? E a sua casa está se perdendo, porque você deixou as rédeas frouxas e porque você muitas vezes não soube dizer um não. Ou até mesmo porque você
vive tanto para o trabalho e esquece dos filhos. Não tem tempo de qualidade com eles. E a gente precisa entender, amados, que mesmo na correria do dia a dia, as pequenas oportunidades que nós temos em casa, nós precisamos estar com eles. Amém? Lá em casa, a gente pega a segunda-feira para ser o dia da família. Então, tudo que a gente vai fazer envolve todo mundo. Se é um almoço, se é um lanche. E eu digo, eu não quero ninguém com celular nem tablet ligado. Rebeca já se denunciou. Porque às vezes a gente chama, né? Aí já vem contar, porque é a oportunidade que ela vai estar ali para assistir a série, não sei o quê. Eu faço assim, olha, hoje é o dia da família. Pode desligar. Amém? E ali naquele momento, amados, é o momento que a gente ri, que a gente conversa, que a gente fala da palavra. Até ajusta algo que você falou e magoou. Você sabia disso? Quando é à noite, a gente tira para assistir um filme, para assistir uma ministração. Esses dias antes do Alex viajar, a gente tirou a segunda-feira para assistir uma ministração. E que ministração que alcançou as nossas vidas. São essas coisas, amados, que nós temos que proporcionar para os nossos filhos, para a nossa casa. Porque existe, amados, uma influência que nos alcança. Amém? E nos faz crescer e avançar. Você está aqui? Aleluia! Lá em casa, os meus filhos já trabalham e a gente tem a vida corrida de igreja. Né? Porque a igreja, no contexto de igreja que nós estamos inseridos, eu e meu esposo, não é só vir para os cultos. Todos os dias, da hora que a gente acorda, a hora de dormir, tem coisas para fazer. E eles muitas vezes estão inseridos nisso, porque nós ainda temos poucas pessoas servindo. Então, o horário de almoço deles, eles estão servindo a igreja. Vocês sabiam disso? Porque eles cresceram sendo ensinados a servir ao Senhor. Em qualquer situação, em qualquer coisa. E eles não se negam. E eles não ganham nada por isso, amém? A única coisa que eles têm no coração é, eu estou fazendo para o Senhor, não é para o meu pai e nem é para o Ministério Verbo da Vida. Porque nós ensinamos desde cedo isso para eles. E às vezes, amados, a gente fica sem tempo para estar junto. Mas nos pequenos momentos que nós temos, que é a hora do almoço e do jantar, a gente procura estar junto, a gente procura conversar, a gente procura orar por aquilo que a gente está querendo, está desejando, está crendo. E o Senhor faz chegar, amém? Por quê? Porque a gente decidiu orar junto em família. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará junto. Então, se reúna com a sua família, amados, para orar, para tirar tempo, para ter comunhão com a palavra. Porque o Senhor vai estar ali no meio de vocês, como um cordão de 3 dobras que não se rompe. Amém? Aleluia. Deus é bom, amados. Deus é bom. E quando nós decidimos viver aquilo que a palavra de Deus diz na nossa família, os nossos negócios são bem-sucedidos, os nossos ministérios e chamados são bem-sucedidos, o nosso emprego vai melhorando cada vez mais. Por quê? Porque nós decidimos buscar o Senhor de todo o nosso coração com a nossa casa. Independente de qualquer coisa, amados. Nunca meus filhos viram nós murmurando porque estava faltando coisas em casa. Porque nós decidimos servir ao Senhor.
com as nossas vidas. Pelo contrário, meus filhos chegavam e diziam: ei, mãe, vamos orar porque está faltando isso. Sem que eu chamasse eles para isso. Porque eles cresceram com essa consciência. E sabe, amados, Deus sempre alcançou a fé deles. Eu estou falando isso para vocês, não é para dizer que nós somos melhores. Não, é para dizer para você que você pode também. Que seus filhos podem também. Se você instruir eles nesse caminho, amados. Aleluia. Eu já contei aqui, mas o primeiro celular de Samuel foi a fé dele em ação. Porque nós não podíamos dar, mas ele creu. Porque ele ouvia todos os dias a palavra que estava ali alimentando a fé dele. E a gente fazia ele ler. Samuel, lê esse versículo. Deixa cair no seu coração. E um dia, quando ele foi dormir, ele fez uma oração. E sabe, amados, quando chegou a primeira oferta, ele disse ao pai dele: pai, eu orei quando eu fui dormir, pedindo a papai do céu para me dar dinheiro para comprar o meu celular. E sabe, Alex pegou uma caixinha e disse assim: Samuel, essa oferta aqui, um aluno do Rema falou que é para você. Ele disse que o Senhor mandou dar para você. E aí ele guardou aquele dinheiro naquela caixinha. E todos os dias de manhã ele dizia que botava a mão naquela caixinha e dizia assim: pai, obrigado por mais chegando, para mim completar o dinheiro do meu celular. E sabe, em 4 meses ele conseguiu. E ele comprou um celular bom, viu? Não foi um celular ruim, não. Que eu dizia, esse celular é para mim. Aí ele dizia, não, é meu, foi minha fé. Ele tinha apenas 12 anos. Quanto? 11? 11 anos. Mas, amados, a criança, quando ela é ensinada no caminho, aquilo ali entra como convicção dentro dela e ela não deixa nada nem ninguém dizer o contrário. Amém? É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar e nunca ela vai se desviar. E por mais que ela um dia, amados, possa sair desse caminho, ela vai voltar. Amém? Porque a palavra está lá dentro. E o próprio Espírito vai se encarregar de convencê-lo. Amém? Aleluia. Já estou finalizando. Deixa eu ver aqui, tem um versículo que eu quero ler para vocês. Lá em 2 Timóteo, vocês podem estar abrindo, por favor. Segunda Timóteo, no capítulo 3. No versículo 14. Diz assim: tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Sabe, amados, a Bíblia fala que nós aprendemos quando? Na infância. Então, se você instrui seu filho na infância, amados, essas sagradas letras, que é a palavra de Deus, vai torná-lo sábio. Amém? E vai trazer salvação para a vida deles. Aleluia. Lá no versículo 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Amém? O seu filho não será envergonhado, porque você disciplinou, porque você corrigiu. Amém? E ele vai dar o fruto necessário na boa obra do Senhor.
Não precisa, amado, que ele tenha um chamado, mas ele vai estar aqui servindo ao Senhor, amém? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos servir a Ele com aquilo que nós temos, que é a nossa vida. Amém? Aleluia. Deus é bom, amados. Deus é bom. E nós precisamos reconhecer isso. Porque se você olha para a sua família hoje e vê que precisa ser ajustado, diga para você mesmo, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E isso é uma leve e momentânea situação que está se apresentando. Mas porque Deus é bom, amado, Ele vai ajustar. Amém? Aleluia. Meu marido diz que Deus é bom e paga bem. Sabe por quê, amados? Porque Deus nos proporciona coisas que o nosso dinheiro não paga. Ele nos proporciona saúde, Ele nos proporciona livramento, Ele nos proporciona avanço, crescimento. Um emprego que você tanto deseja. Amém? Aleluia. Sabe, amados, eu estava certa vez caminhando com meu marido na praia. E eu olhei para um lugar e eu disse, um dia eu vou ficar hospedada aqui. Aí o Alex disse, isso aí deve ser um condomínio. Eu sei. Mas um dia eu vou vir passar um final de semana aqui com você e os meninos. Mas olhando para a nossa realidade, a gente não tinha como proporcionar aquilo. Mas a minha confiança sempre tem que estar no Senhor, amados. Porque o Senhor, Ele vai além do que a gente pode fazer para nós e para a nossa casa. E sabe, meu marido estava dando aula num lugar e uma pessoa deu uma oferta para ele, disse, pastor, isso aqui é para você sair com sua família. E aí quando ele falou comigo, eu me lembrei. Eu disse, lembra daquele dia, tal, tal? Aí chegou. Aí ele disse, amém. Então ele guardou aquele valor e no tempo certo, amados, a gente saiu como família. E a gente não gastou nada do nosso bolso. Por quê? Porque Deus é bom, amado. E Ele faz além do que o nosso salário pode nos proporcionar, do que nós podemos fazer. E não se preocupe, porque Ele tem os meios. Amém? E Ele faz como Ele quer. Aleluia. Aleluia, amados. Deus é bom. Eu poderia ter muitos motivos para hoje não estar aqui. Mas Deus é tão bom, amados, tão bom que Ele me alcançou. No momento que eu poderia estar perdendo a minha vida. Mas porque existiam pessoas na minha família orando por mim, o Senhor me alcançou no momento certo. E o diabo não tragou a minha vida. Então seja uma família ligada no Senhor, uma família de oração, porque pessoas precisam daquilo que vocês têm. Amém? Igreja forte, família forte. Aleluia! Nós somos, amados, uma igreja forte e teremos nossa família forte. Porque essa é a vontade de Deus. É que nossa casa esteja fortalecida nele. Amém? Porque não adianta nós estarmos aqui e na nossa casa não viver aquilo que a gente escuta aqui. E aquilo que nós estamos lendo na palavra de Deus. Então a gente precisa, amados, botar em prática. E o lugar certo é a nossa casa, é a nossa família. Amém? Aleluia.
Aleluia, Deus é bom. Eu ainda tenho uns minutinhos ali. Deixa eu beber água que minha garganta está seca. Quando eu bebo água agora, eu lembro de Rodrigo. Ai, gente, Rodrigo é uma bênção nas nossas vidas. Hoje mesmo, Rodrigo foi me socorrer lá em casa. Sabe o que se chama isso? Família cristã. Aconteceu algo no condomínio e eu achava que era só lá em casa, né? Ficou uma parte da casa com energia e outra sem. E o coração de Rodrigo, amados, é um coração tão abençoador que eu fiquei com cuidado. Eu disse, Alex, não chama Rodrigo, que hoje é dia das mães. Amanhã, se não voltar, eu falo com a Coserna. Ele disse, não, amor, você não pode ficar com essa geladeira desligada, senão vai estragar tudo. Vou ver se ele consegue ir. E ele prontamente chegou lá em casa. E ainda foi falar com os homens da Coserne. É uma bênção, amados, quando nós somos igreja onde quer que nós estejamos. Amém? Aleluia. Eu sou muito grata, viu, Rodrigo, por sua vida. Esse seu coração me constrange. E eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, por causa do seu coração. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, amados, eu quero finalizar com algo. Não deixe a vida corrida engolir vocês. Amém? Porque a sua casa precisa de você. Não é escola, não é amigos que vai educar e instruir os seus filhos. Amém? A sua esposa precisa de você e a esposa precisa do marido. E o marido da esposa. E a gente não pode buscar isso no mundo, amém? A gente tem dentro da nossa casa e é na nossa casa que a gente precisa estar junto. Porque se você não é amigo dos seus filhos, os seus filhos vão procurar amigos lá fora. E muitas vezes vão receber as instruções erradas. E eles podem estar se perdendo por causa de algo que eles ouviram. E que em casa eles não tiveram a instrução certa. Então, cuidado. Seja a melhor amiga da sua filha. E você, pai, seja o melhor amigo do seu filho. E você que ainda não tem filho. Você já está tendo uma pós antes de tê-los. Amém? Para você ser melhor pai, melhor mãe. E você que é filho, você está ouvindo coisas hoje para você ser o melhor filho para os seus pais. Amém? Porque, amados, filho precisa entender que mesmo que em casa tem alguém para fazer os serviços domésticos, você, mãe, precisa ensinar os seus filhos. Sabe por quê? Porque um dia eles vão casar. E mesmo que eles tenham pessoas ajudando eles precisam saber para instruir. Você sabia disso? Eu conheço muitas pessoas que tiveram problema no casamento porque não sabia dar instrução a uma secretária. E o marido foi bem criado, queria aquilo que teve na casa dos pais e não estava tendo. Então, é responsabilidade sua, mãe, de ensinar os seus filhos a arrumar a cama, a lavar a louça, a fazer uma comida. Amém? Lá em casa, se eu viajar, ninguém passa fome. Porque tanto Rebeca quanto Samuel sabem se virar. E como Rebeca diz, ela ficou melhor do que a aprendiz, ficou melhor do que o quê? Do que o mestre. Porque a comida dela é melhor do que a minha. Então, amados, instrui seus filhos, ensine a eles a ser donos de casa,
a ser uma excelente esposa e marido quando casarem. Amém? Aleluia, porque assim eles vão reproduzir o que vocês ensinarem com os filhos deles. E eles não vão ser uma vergonha para você. Amém? Aleluia. E se você não sabe como instruí-los, ore e peça sabedoria a Deus. E Ele vai lhe dar, amados, e vai chegar. Porque naquilo que eu não sabia, naquilo que eu não tive instrução dos meus pais, eu tive que pedir orientação ao Senhor. E sabe, amados, foi o Senhor que me ensinou. Aleluia. E assim será com vocês, quando vocês orarem e dizendo, Pai, obrigado, porque eu sei que você é fiel para me dar sabedoria. Me ajuda nisso aqui, Senhor, porque eu não sei fazer. Reconhece diante do Senhor. E Ele vai e chega com a sabedoria do alto para te alcançar. Amém? Deus conta com você para ser o melhor pai, o melhor mãe, o melhor marido, o melhor esposo e os melhores filhos para os pais. Amém? Aleluia. Que essa semana seja uma semana de oportunidade para vocês. Criar coisas para seus filhos e para vocês como marido e mulher. Ter tempo de qualidade. Para orar, chamar a existência mesmo daquilo que vocês estão desejando. Amém? Tenham amigos que peguem junto de você. Sabe, amados, às vezes tem pessoas que estão perto de nós e ela não quer o nosso sucesso. E a gente precisa saber o momento certo de sair de perto dessas pessoas. Mas estar perto de pessoas que se alegram com o que você deseja, se alegra com aquilo que você está fazendo, que você está conquistando. Amém? Aleluia. Deus é bom. O grupo de louvor pode subir. Eu gostaria de orar. Se você está hoje aqui e você percebe que existe algo na sua família que precisa destravar, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu gostaria de orar por você, amém? Existe alguém? Aleluia. Aleluia. Amém. Então vamos ficar de pé. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos, Pai. Eu declaro sobre a casa deles a bênção do Senhor, que não traz dores, mas enriquece, Pai. Obrigado, Senhor, pelos olhos do entendimento deles sendo abertos, por eles entendendo e compreendendo a sua perfeita vontade sobre a casa deles, sobre a vida deles, Pai, sobre os negócios, sobre o emprego, sobre a criação dos filhos. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que você é bom e fiel para alcançar a vida deles. Aleluia. Eu oro, Pai, por aquilo que o diabo possa estar tentando sobre as finanças dele. Eu digo, diabo, solte agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a você, solte, porque você não tem poder nem autoridade sobre os filhos de Deus. No nome de Jesus. E eu te dou graças, Pai. Em nome de Jesus. Pela unção do Espírito. Alcançando eles. Em nome de Jesus. E eles recebendo, Pai, a sua porção dobrada. Em nome de Jesus. Porque, Pai, quando eles entenderem aquilo que a tua palavra diz sobre a casa deles, sobre o casamento, sobre os filhos, a tua bênção, Pai, será manifesta sobre eles.
E é no nome de Jesus que eu abençoo eles, Pai. E declaro, Pai, famílias fortes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, tu irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, tu irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, tu irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, declare, querido. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé
nosso ajudador, capacitador eterno, Senhor, fiel pra nós cuidamos do que é teu e tu cuidas do que é nosso, pois tu és fiel, Senhor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, tu irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, tu irás prover de novo. Eu creio em ti. Se você está aqui nessa noite e deseja aceitar ao Senhor Jesus, se você deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, sinaliza com sua mão assim. Essa pode ser... Você não sabe como vai ser o dia de amanhã, você não sabe se você vai ter outras oportunidades para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está aqui e deseja reconhecer que Jesus é o seu Senhor, se você deseja ser salvo, sinaliza com tua mão para cima. Eu quero te identificar, eu quero orar por você. Amém? Se você ainda não tem certeza da sua salvação, sinaliza. Se você quer se reconciliar, sinaliza com sua mão. A gente ora por você. Aleluia. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você também pode sinalizar com sua mão. Nós somos uma igreja que crê no batismo do Espírito Santo. E você vai sair daqui falando em línguas. Ali a senhora está vindo aqui na frente. Se você, assim como ela, gostaria de receber esse poder, ser revestido pelo poder do Espírito Santo, saindo aqui dessa igreja falando em outras línguas, isso é para você. Se você é filho de Deus, é para você. Amém? Aleluia. Ela já pode... Glória a Deus. Você pode continuar esse culto, né, na sua casa. E logo aqui no Verbo Shop você tem vários livros, amém? Para te abençoar. Então, ministrando a sua família. Uma coleção de sermões de Kenneth Hagin, amém? Como flechas, de Luciano e Kelly Subirá, né? Preparando e projetando os filhos para o propósito divino, amém? E as 5 linguagens do amor dos adolescentes, amém? Para você, pai ou mãe, entender melhor como abordar e como tratar o seu filho. Nosso pastor, como o Vitória falou, ele viajou e está dando aula lá no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Ele está dando lá aula lá no Rema de Aparecida de Goiânia. Fica lá em Goiás, amém? Logo, logo ele está de volta. E no final do culto aqui, assim que você sair, você vai receber uma lembrancinha do Dia das Mães. Então, se você é mãe, pega a sua lembrancinha, amém? Que com muito carinho a nossa igreja está ao final desse culto te entregando. Não se esqueça
de cumprimentar o seu irmão ao final do culto, declarar a bênção do Senhor acompanhando ele ao longo dessa semana, amém? Dando um abraço e convidando ele para vir aqui do lado, na nossa cantina. Quero, para nosso momento aqui de comunhão, aqui na cantina a gente vai ter, hoje teremos torta de frango, empadinhas e pastel, além do açaí dos jovens, amém? Então, eu convido a todos, logo mais aqui ao lado, tá bom? Cumprimenta o teu irmão e até o culto de terça-feira.